Agradecer aos organizadores desse evento, às organizadoras, né? Vou agradecer na pessoa da minha xará, da Catarina, que para mim é a Catarina de Piúma, é assim que eu me refiro a ela, tá? E a todos vocês que estão aqui pela presença, enfim. E pedir desculpas, que eu tinha preparado, assim, uma palestra achando que eu ia falar uns 40 minutos, porque eu falo muito, entendeu? Isso aí, quem me conhece já sabe. Cumprimentando aqui o Dr. Gustavo Bacelar, meu colega de Ministério Público, promotor estadual aqui no município de Piúma, que está presente. Ele sabe, ele me conhece bem, conhece minha personalidade. Quando eu começo a falar em direitos, especialmente em direitos de vulneráveis, pessoas com vulnerabilidade, como é o caso das mulheres no Brasil, todas, independentemente de classe social, de educação, de sobrenome ilustre ou não, né? Porque há muito bairrismo ainda colonialista no nosso país e, portanto, no nosso estado, né? Falar de criança, de adolescente, as vulnerabilidades também, eu acabo que eu esqueço da hora e fico falando durante muito tempo. Mas vou pedir desculpa porque eu tenho um compromisso familiar hoje. Eu tenho que estar ali no Paraty, Anchieta, pelo menos meio-dia, tá? Então eu vou falar dessa forma. Quero cumprimentar também a doutora Viviane Leiber, a Juliana que está ali acompanhando ela, a nossa querida terapeuta. Pedir desculpa que houve um momento que eu atrapalhei a senhora ao falar com a doutora Viviane ali, mas foi devido à questão realmente de um assunto ali que estava não me angustiando, né? Me preocupando. Bom, então é o seguinte, o meu tema que nós colocamos, eu e Catarina, né, Catarina, em conjunto, o tema que eu falaria os 40 minutos na realidade, sobre direitos humanos das mulheres. Um especial, um rápido, né, foco na questão da autonomia das mulheres e do empoderamento. Porque a gente usa muito a expressão autonomia como sinônima, né, como uma palavra sinônima de empoderamento. E a distinção realmente é muito suave, é muito tênue. E aí a gente acaba falando em autonomia, empoderamento, como se sinônimas fossem. Não há nenhuma diferença aqui ontológica. Podemos usar como expressão sinônima, né? Mas é interessante quando a gente para e pensa na palavra, na gramática, né, no substantivo, enfim, e olhar essas questões. E de onde vem, né, a nossa preocupação de falarmos sobre autonomia e empoderamento das mulheres? E aí isso vem lá de trás. Não vem nem do iluminismo francês, né, da Revolução Francesa do século XVIII, final do século XVIII, né, de 1789. Vem antes até, né? Século XVI, século XVII, já havia, em grau muito pequeno ainda, claro, mas já ocorria, a preocupação com o ser humano feminino, com o ser humano mulher. Por que a mulher seria tão diferente do homem? Né? Diferente biologicamente, ok, tudo bem, mas por que a diferença dentro da casa, a diferença, né, socialmente falando? E isso já é um incômodo, é um desconforto que vem lá de trás. Mas o que a gente pode dizer de direitos humanos, né? Eles são fundamentais para mulheres e para homens. Mas por que eu, Catarina Cecim-Gazelli, chego aqui e quero falar assim, direitos humanos das mulheres? É justamente porque as mulheres têm sido desde sempre, desde Adão e Eva, a história de Adão e Eva, né? Desde sempre, a mulher tem culpa de alguma coisa, ela é menos do que o homem, ela é subjugada,
ela deve ser submissa, ela deve mentir que é feliz quando ela não está, né? E aí depois as pessoas cobram delas, e as mulheres sentem de uma forma ou de outra, na casa, com o filho, no trabalho, com a família, com o pai dela, com a mãe, com o tio, avô, né? Responsáveis, as mulheres se sentem responsáveis. Nós, mulheres, somos as cuidadoras, na maioria das vezes, em qualquer família. Não é verdade? Isso é verdade. E isso vem lá de trás. Então, a questão dos direitos são os direitos fundamentais da pessoa humana. Então, a mulher tem direito à vida, tem direito à liberdade, correto? Ela tem direito à moradia, à escolarização, ela tem direitos, todos os direitos que o homem deva ter, os direitos da humanidade. Então, direitos humanos, direitos da humanidade. Essa é uma colocação que eu gosto de fazer de modo muito simples, porque está na Constituição Federal, tá? Está lá no artigo 5º, todos os direitos fundamentais da pessoa humana, num mundo de 70 e poucos incisos, são vários direitos, sendo que o número 1, o artigo 5º, número 1, primeiro inciso, é de que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. É o primeiro. E ali nós temos direitos civis, nós temos direitos criminais. Na Constituição Federal está ali, né, doutor Gustavo, que a mulher encarcerada, né, a mulher que está detenta e tem criança para amamentar, ela tem direito de amamentar seu filho lá na prisão. Ela tem esse direito. Gente, olha, esse direito está onde? De alimentar seu filho. Na Constituição Federal, né, doutora Viviane? É uma preocupação do legislador de 1988. A preocupação de colocar ali questões criminais, o acesso à justiça é igual para todos e todas. Então, os direitos fundamentais da pessoa humana, quando eles são trabalhados em vários países, tornam-se realmente direitos humanos, porque são os direitos da humanidade. Cada país garante o que entende que seu país mereça, que a sua população mereça. Então, são os direitos fundamentais daquele lugar. Esses direitos têm em outros lugares, em outros países que assinam documentos juntos com o Brasil. O Brasil, então, vou pedir licença aqui para tirar a máscara, porque eu estou bem longe, né? Dá para tirar. E o Brasil, então, ele assina, ele é signatário de vários documentos internacionais, correto? Então, isso aí está lá colocado que são os direitos humanos. Então, na preocupação com o que é discriminação, o que é violência contra a mulher, né? Quais são os direitos dessa mulher? Além de estar ali na nossa Constituição Federal, que está em vigor, que é de 1988, antes de muitas coisas, né? Ela já estava, por exemplo, um documento sobre o direito do trabalho, né? Um documento de 1951 da Organização Internacional do Trabalho, que o Brasil assinou, a nota 100, número 100, o Brasil assinou que homens e mulheres, e não cumpre, né, não é muito bem cumprido, homens e mulheres perceberão o mesmo salário quando estiverem exercendo as mesmas funções. Gente, nós sabemos que tem empresas, né, que coloca uma vírgula aqui ou tira dali, tá? E na mesma função o homem ainda está recebendo mais do que a mulher. Então, sempre estar, né? Nós temos que sempre estarmos atentos a essas situações, que são direitos humanos. A igualdade de direitos, ela está lá, formal, no artigo 5º, de direitos e obrigações. No inciso 1, ela está lá. Mas para a gente materializar isso, por exemplo,
A doutora Viviane vive estudando, trabalhando a questão de criação de Conselho Municipal de Mulheres. Entenderam? Essa questão do Conselho Municipal de Mulheres é de suma importância para que materializemos, não é, em cada município brasileiro, para que podemos materializar, então, essa questão formal de que entre homens e mulheres direitos e deveres são iguais. Aí sim, né, nós vamos chegar. Nós temos formal, que é o que está na lei, ela é formal. Aí nós vamos ter material com as mulheres em luta, junto, de mãos dadas com o poder público, nessa famosa questão de políticas públicas, em que o poder público fomenta e executa com a sociedade civil, né, organizada, e aí no caso, mulheres, né, movimento de mulheres de Piúma, e futuramente o Conselho Municipal, não é isso? De Mulheres de Piúma. Espero que breve, né, Catarina? Para breve. Enfim. Então, nós temos, então, primeira parte, a questão do direito formal, que já temos. A segunda parte, direito material, que nós temos que ficar cutucando o governo, né? Cutucando o poder legislativo para legislar, cutucando aqui, cutucando ali, aquela coisa toda, aí materializa. E por último, e para mim, que é um resultado importante, ao meu ver, né? Em terceiro lugar e último, que é a questão da equidade. Porque não adianta direitos iguais para homens e mulheres. Nós queremos oportunidades iguais para homens e mulheres. Aí, essa oportunidade surge a equidade. Entenderam? A equidade, ela tem o senso de quê? De justiça. Para ser justo, para haver justiça, nós temos que ter o quê? Oportunidades iguais entre homens e mulheres, independente de gênero. Independente de gênero. Porque nós aqui sabemos, né, vereadora Araújo, que homens e mulheres, né, a gente fala sexo feminino, sexo masculino, gênero feminino, masculino, e as pessoas ficam meio confusas muitas vezes quando a gente está fazendo, por exemplo, uma palestra e solta um negócio desse, né? Uma vez eu fui falar assim, que violência de gênero contra a mulher é uma coisa, tem um sentido, um significado, e que violência contra a mulher tem outro. E isso deu um rolo de 15 minutos na palestra. Uma pessoa ficou indignada lá e falou, mas não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa? Aí eu pensei, eu tenho que dar um exemplo rápido aqui para não dar confusão, né? Aí eu me lembrei logo de briga de vizinho, né? Bom, né? A gente tem uns casos verdadeiros, né? Que eu já passei pelo interior do estado todo. Aí eu falei, olha, briga de vizinho. O vizinho lá do lado, um homem, sexo masculino, aí eu usei a palavra sexo, sexo masculino, né? Briga ali com a vizinha, porque ela tá molhando a planta da casa dele pelo muro, tá atrapalhando tudo lá, molhou a varanda dele, tararará, e ele vai lá fora e discute com ela. Os dois vão lá para a calçada na frente. Ele chama e não sei o quê. E eles discutem, ele dá um empurrão nela. Isso é uma violência contra uma mulher. Mas ele não deu um empurrão nela, porque ela é mulher. Ele deu um empurrão nela, né? Ela foi empurrada por ela ter molhado a planta. Ele é um descontrolado mental lá também, não sabia conversar com ela. Ela respondeu a ele. Se fosse a mulher dele, também poderia ter empurrado ela. Não é porque ela seria mulher. Então ali é uma violência contra a mulher, ela é uma mulher vítima da briga com o vizinho dela, ponto. Mas se ele tivesse algum problema com ela, justamente de menosprezá-la, porque ela é mulher, já tivesse apresentado esse quadro, né? Isso daí, por ela ser mulher, menosprezo pelo ser humano mulher, ou se ela já tivesse tido um relacionamento íntimo de afeto com esse homem, entenderam? E aí virou desafeto, mas estão morando lado a lado, enfim, aí seria violência de gênero contra a mulher. Contra a mulher.
Eu acho assim, exemplo é a melhor coisa que tem para a gente poder, né, resolver essas paradas. Sexo é biológico, é vagina e pênis, sexo é biológico, e gênero são os papéis hierarquizados que, infelizmente, a sociedade colocou em nós. Então, nós viemos de uma cultura, de uma sociocultura patriarcal na colonização do Brasil, no nosso país. Nós viemos de um patriarcalismo muito grande, que é um sistema de família, em que o homem, ele é o chefe daquele grupo, não é apenas da casa dele, da mulher e dos filhos. Ele geralmente traz agregados, né? Os empregados, ele se mete na vida particular, inclusive dos empregados e das empregadas, na colonização. E depois, no meio disso tudo, um francês chamado Pierre Bourdieu, ele coloca a questão simbólica de violência em estudos, pesquisas na Argélia, no continente africano, que se fala francês, e ele francês, trabalhando as questões da África na parte da colonização francesa deles lá. E aí ele também depois escreve um livro chamado A Dominação Masculina, em que ele acredita piamente que, e aí é muito bom para o direito penal, para promotor, juiz resolver problema criminal, acreditar na dominação masculina, que ali tem várias teorias, mas que na prática, no processo criminal, acaba sendo o quê? O homem supostamente é superior à mulher, a mulher é inferior ao homem, isso desde sempre, desde lá de trás. Então ele é violento porque ele aprendeu assim, então o histórico é que o homem manda, se ele manda, ele sustenta, ele bate, se ele manda, sustenta, bate, ele pode matar, e matava a esposa e não era preso, e até há pouco tempo atrás, matar, era só dizer que foi por questão de honra, era a absolvição em plenário de júri no Brasil, né? Ano retrasado, começou uma discussão de novo, de voltar a dizer que pode matar sim, no Brasil, até que o Supremo Tribunal Federal bateu o martelo numa ação de inconstitucionalidade, dizendo que não é nada disso. Isso aí é uma questão cultural e não jurídica. Que para o jurídico, esse impulso, essa coisa de matar, raiva, ódio, né? Isso daí não vai excluir de pena. A pessoa, a honra é a dela, não é dele. Não tem que falar que a honra que ele está falando, mentem, é coisa desastrada, né? Eu fiz muitos júris no interior, no norte do estado, quando eu era muito jovem, ainda no final da década de 70, início de 80, eu me recordo que eu fiz um júri, que eu fiquei muito indignada em Pinheiros, no norte do estado, em que a mulher era uma merendeira do município, ela trabalhava com a merenda municipal, uma mulher muito digna, muito boa, uma senhora, e o marido caminhoneiro. Ele viajava, voltava, mas não era assim pobrinho não, tá? Ele viajava para ele tinha uns 4, 5 caminhões, as pessoas e tal. Um dia, ele começa, eu acho que cansaço do trabalho, as pessoas também não se cuidam, os homens são muito cobrados, né? O sucesso, o dinheiro, manter família, que eles também sofrem nessa história toda, vem lá de trás isso, que o homem tem que ter sucesso, ele é o provedor, ele é isso, ele é maravilhoso. Quando ele não se sente isso, ele começa a ficar doente e, via de regra, a mulher que apanha, a mulher que não sei o quê, o filho é espancado, a sociedade acaba ficando doente mesmo. Então, esse senhor começa, volta e meia, chegava de viagem, brigava com ela. Não todas as viagens, não todos os retores, mas eu fui promotora há muito tempo lá, então eu já sabia da história. Eu sabia que ele fazia violência doméstica com aquela senhora lá da merenda. E aí, ela já tinha conversado comigo, e isso não existia a Constituição de 88. Não era a Constituição de 88 ainda. A lei era pior, E aí, ela foi conversar comigo no fórum, um dia. E aí, ela me contou das viagens, dos retornos e tal. E aí, eu falei para ela, olha, a senhora tem que ter muito cuidado, porque a senhora vai acabar matando a senhora. A senhora procura ver o que a senhora vai fazer na vida da senhora. Aí vem a palavra autonomia, né, doutora Viviane? Como que a senhora vai fazer? Porque a senhora
ao não ir à polícia, fazer uma reclamação, eu sou carioca, até hoje eu falo da parte da polícia. Eu não falo BO, boletim de ocorrência. Eu só falo quando estou palestrando meu seguro, falo bonitinho, né? Mas aí eu me lembro que eu falei para ela, a senhora não vai na delegacia da parte da polícia, porque carioca fala assim, vai da parte da polícia. Então, a senhora não vai da parte da polícia, a senhora está conversando comigo porque a sua vizinha me conheceu no hotel que eu fico durante a semana e achou que eu poderia ajudar a senhora. E aí a senhora veio com ela estava com a vizinha dela, muito querida dela. Olha, eu conversei com essa mulher, fiz tudo para conversar com ela, que ela ganhava pouco como merendeira do município, porque as prefeituras pagam mesmo pouco, porque a prefeitura também tem muita arrecadação, né? A questão orçamentária a gente tem que entender, então são situações difíceis mesmo. E aí eu falei, mas a senhora pode sair, seus filhos já cresceram, né? Já tinha filho trabalhando fora e filhos adolescentes ainda. Eu falei, ele vai ser obrigado na pensão alimentícia. Eu fui explicando tudo que eu podia para ver se essa mulher largava esse homem. Mas não podia dizer, a senhora, por favor, larga ele para não morrer. Eu não podia usar essa frase. Não poderia, eu era promotor de justiça. Não podia falar. Ela foi assassinada, totalmente esfaqueada por esse homem, na outra viagem que ele fez quando ele retornou, um mês e pouco depois, que ela conversou comigo. Ela morreu totalmente esfaqueada, ele esfaqueou ela, esfaqueou a mãe dela que entrou para socorrer. A mãe dela estava chegando lá na hora e foi socorrer, ficou toda ferida. A mãe dela não morreu, mas ficou toda ferida e ela veio a óbito. Eu fiquei muito impactada com aquilo tudo, fiquei muito agitada. Ela tinha o direito humano de viver, ela tinha o direito humano de ser livre, né? Ela tinha o direito humano de respirar. O maior bem que nós temos é a vida. A gente fica brigando, falando um monte de coisa por aí, mas é a nossa vida, é viver. Não viu aqui agora, nós estamos ainda na pandemia? Eu perdi vários amigos da minha faixa etária e amigas. Perdi muita gente do movimento de mulheres lá de Vitória, da associação da ONG que eu presido, da BMCJ. Então, as mulheres foram morrendo. Eu sou presidente de uma ONG que 3 ex-presidentes morreram entre ano passado e esse. Algumas que estão vivas, que são a Luzia Toledo, a desembargadora Elizabeth Lourdes e eu, somos as 3 vivas, sabe? Aí no outro dia a Luzia falou, eu tô comendo de Jair também. Falei, Luzia, pelo amor de Deus, nós estamos todas morrendo, aí é de doença, é disso, é daquilo. Mas eu quero dizer que é a nossa vida. Então quando a gente vê um amigo, uma amiga indo embora, um parente, é que a gente fala, poxa, a vida é um flash, não é isso que a gente está falando? Nunca ouvi tanto essa frase, né? Como agora, a vida é um flash, nós estamos caindo na real, né? Então, isso vem lá do patriarcado, da dominação masculina, que a vida é assim mesmo, que o homem é melhor que a mulher, que ela tem que aturar, que é melhor com ele, é ruim com ele, mas é pior sem ele. E isso está mudando, está mudando? Está mudando, mas ainda tem, ainda tem. Então, o movimento de mulheres de Piúma, para mim, tá, vale muito. Se não fizer nada, já vale só o reunir e conversar, entendeu? Se não fizer nada, já vale pelo significado, e eu sei que isso vale para o promotor Gustavo Bacelar aqui. Porque nós, né, temos uma chefe feminista. A nossa procuradora-geral, Luciana Gomes Ferreira Andrade, é feminista, trabalhou comigo quando eu fui chefe, e aí é uma meio que discípula, né? É uma meio que discípula. Faz doutorado em área de mulher, fez mestrado sobre mulheres encarceradas, as prisioneiras, sobre o direito das presas, né? Das presidiárias. E a gente tem essa preocupação. Então a doutora Viviane, ela vai comentar, vai discorrer um ponto importantíssimo, é que embora eu esteja dizendo que se não fizer nada, para mim já é um significado muito grande para o município daqui, para o nosso Ministério Público, saber que Piúma vai ter um conselho municipal, vai sair, isso é muito bom, mas o importante realmente é ter, né? É fazer acontecer, é que entre, para a gente não ser só um grupo de mulheres que se encontram. É ótimo a gente se encontrar, mas a gente tem
que poder trabalhar. Então, a autonomia que eu queria para aquela senhora, né, merendeira do município de Pinheiros, que ela pegasse um pouco de autonomia que ela tivesse, né, mas ela pudesse resolver a vida dela, aquele conflito conjugal dela que estava grave, ele violento, aquilo ali, quando a gente fala, esquece um pouco a palavra autonomia e pensar, se as mulheres de Pinheiros fossem mulheres empoderadas, houvesse empoderamento feminino lá naquele ano, lá atrás, né? Bem, há alguns anos atrás, o empoderamento significaria o que para ela? Ela teria apoio de outras mulheres, não só da promotora, daquela jovem promotora de 30 anos de idade, há 40 anos atrás, né? Tá? Ela não teria tido só o apoio, o carinho, a atenção da promotora. Ela poderia estar num grupo de mulheres organizadas ali, né? E que ela se sentisse empoderada, porque o empoderamento ele é coletivo. A autonomia é individual, é singular. O empoderamento é coletivo. Se você está num grupo, né, que sabe dos direitos das mulheres e que luta e que consegue uma garantia aqui, outra coisa ali, e esse empoderamento é de todas. Não precisa precisar. Está ali se você precisar. Está ali. É você saber, né, que está ali. Então, aqueles documentos internacionais que o Brasil assina, vocês vejam que a Lei Maria da Penha, por exemplo, no preâmbulo dela, antes do artigo 1º, ali no preâmbulo dela, ela já traz a questão de direito internacional, direitos humanos, né? Tá? Ela já traz, no seu preâmbulo, ali no preâmbulo, nós já temos ali, então, uma colocação, né, de direitos humanos. A nossa Constituição Federal, por exemplo, ela fala que nos relacionamentos internacionais o Brasil dá prevalência ao quê? Aos direitos humanos. Então nós devemos usar disso, né? Ao criarmos aqui conselho em vários municípios, e aqui eu quero parabenizar o município de Cariacica, o município de Vila Velha, o município de Vitória, que lá já tem conselho bastante atuante, e a gente poder colocar pelo Brasil afora. Na Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, a Lei Maria da Penha, número 11.340, ela diz assim no preâmbulo: cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do artigo 8º, do artigo 226 da Constituição Federal. Então, em primeiro lugar, coloca a nossa norma, né, a nossa lei brasileira, tá? E depois vem uma vírgula, depois da vírgula tem da Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres, tá? Um documento internacional assinado pelo Brasil. E outro documento internacional. E da Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra as mulheres, tá? E aí diz que cria, né? Que vai criar, que cria os juizados especiais de violência doméstica no Poder Judiciário, tal. Então, os fundamentos legais estão nos tratados internacionais, estão na Constituição Federal, né? E estão nas outras leis. Então, essa lei é o quê? Ela é uma lei abaixo da Constituição Federal, mas que respeita, né, a Constituição. Então, ela é uma lei infraconstitucional, a Lei Maria da Penha, abaixo da Constituição. Mas o seu fundamento está lá na parte que se fala da família e tal, no artigo 226. Então, eu entendo assim, importante, parabenizo Catarina, suas colegas, suas amigas, né? Esse movimento, mais uma vez, tá? Parabenizo vocês. Não vim hoje aqui
aqui falar de violência doméstica e familiar contra a mulher, não vim falar dessas coisas, eu queria falar mesmo enaltecer os direitos humanos. Vamos deixar outro dia, eu posso vir, é só me convidar, a gente organiza aí, a gente vem, tá bom? Lá para o ano que vem, que agora esse final de ano tá complicado, né? Para todas nós aqui, para todo mundo aqui, né? Para as autoridades, para o pessoal de sociedade, família, enfim. Então é isso. E aí eu deixei aqui uns livrinhos para como é que se diz? Para sorteio. Engraçado, eu tinha achado que eu tivesse posto mais livro no meu carro, depois que eu vi que não sei. Tem um aqui que ele é da minha autoria, ele foi publicado em 2016, perdão. Mas eu o escrevi 11 anos antes, em 2005. E eu não publicava. Eu tenho mania, eu tenho uns 5 livros lá e não publiquei. E aí, ele se chama Estatuto da Mulher Casada. Eu estou falando isso por causa dos direitos humanos, tá? Para fechar. Um marco na conquista dos direitos femininos no Brasil. Aqui a história de uma lei de 1962 que alterou. Eu fiz não como Ministério Público, não como jurista. Eu também sou historiadora, tá? Eu sou doutora em História Social das Relações Políticas pela UFES. E esse livro, eu já era mestre em História, e eu escrevi com o olhar de historiadora. É a história de uma lei, como ela chegou, essa lei de 62, ela começou em 49 a ser discutida por 5 advogadas cariocas, lideradas por uma advogada que faleceu em 2013, morreu já bem idosa, doutora Romi Fonseca, de Medeiros da Fonseca, perdão. E ela, com mais 4 colegas advogadas, eram muito indignadas porque elas eram casadas, e todas as vezes que elas tinham que viajar para algum lugar a trabalho, especialmente exterior, todas brancas, com grana, todas formadas, correto? Família de classe média ou classe alta, que começaram a abrir portas. Porque para a mulher preta e parda, não tinha nem como chegar lá, naquela época. Década de 40, nós já estamos em 21 do século 21. Isso era década de 40 do século 20. Mas essas advogadas começaram um trabalho para mexer no Código Civil brasileiro, que dizia que a mulher casada era simplesmente relativamente incapaz de gerir os atos da sua vida civil. Então esse livro aqui, ele conta a história da luta delas, fala um pouquinho sobre feminismo, alguma coisa, direito de votar, o sufrágio. Nós conseguimos votar e ser votada em 32 no Código Eleitoral provisório, do primeiro mandato do Getúlio Vargas como presidente, e depois de 30 anos dessa história, a mulher ainda para se candidatar a vereadora, por exemplo, ela teria, se ela fosse casada, ela teria que ter autorização do marido para se candidatar. Então era um drama. Ela ganhou direito político, mas não tinha direitos civis, entenderam? Então, essa situação toda. Então eu estou comentando, não achem livraria para comprar, os que tinham na livraria acabaram, tá? Eu tenho alguns em casa, que quando eu vou dar palestra eu levo 2, 3 para sorteio, depois eu vou fazer uma segunda edição dele, mas não agora que eu estou sem tempo. Mas é só para contribuir, colaborar com essa questão, né, do direito das mulheres, essa luta toda, né?